Então, deu nossas 2 horas hoje do sábado. Queria fazer todos vocês bem-vindos a mais essa aula, então, do English Connect 2, que nós temos aqui todos os sábados às 2 horas da tarde. Aqui em São Paulo está um dia muito bonito lá fora. Infelizmente, estamos todos em casa, mas faz parte, né? Espero que vocês também estejam bem, que tenham tido uma ótima semana e que estejam preparados, então, para mais essa nossa aula de hoje. Sim? Então, a nossa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do intercâmbio, sobre aprender uma língua estrangeira no Brasil, né? Foram algumas questões que me levantaram semana passada nos comentários, e eu queria, então, responder, sim? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês hoje é sobre o seguinte. Então, é possível adquirir níveis avançados de inglês no Brasil? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Elas falam, mas professora, não seria melhor eu ir para fora, fazer um curso de umas 3, 4 semanas, né? E assim, então primeiro respondendo a pergunta, sim, é possível adquirir níveis avançados de inglês no Brasil. Nós temos excelentes instituições de ensino para línguas estrangeiras, nós temos excelentes profissionais dessa área, né? E, então, sim, é possível aprender níveis avançados de inglês no Brasil. E quando você vai fazer um intercâmbio, principalmente esses que são voltados para aprender o idioma, né? Eu acho que é muito legal vocês fazerem já com nível também mais do intermediário para avançado, né? Por quê? Porque os primeiros níveis, né, principalmente nível básico e pré-intermediário, são níveis que exigem um pouco mais de tempo, né? Então, você ainda está colocando ali o chão, né, o alicerce para construir o conhecimento. Então, demora um pouco mais. Às vezes, pode ser muito frustrante uma pessoa que vai para outro país e não sabe falar muito, ela fica frustrada porque ela quer ir na padaria, quer ir fazer as coisas, às vezes ela fica impossibilitada de fazer isso, né? Porque ela ainda não tem a base de conhecimento daquele idioma. Então, eu acho legal quando vocês tiverem um nível mais avançado, se vocês tiverem, claro, a oportunidade de fazerem esse tipo de intercâmbio, é interessante. Mas eu vou falar da minha experiência, né? E qual é a minha experiência? Eu aprendi inglês tudo aqui no Brasil. Eu comecei a aprender, eu tinha 18 anos, e eu aprendi aqui mesmo em São Paulo, eu fiz uma escola chamada Cultura Inglesa, e eu estudei por 2 anos e meio de inglês, eu fazia o curso que eles têm, né, que é eu fazia uma turma aos sábados pela manhã, e o curso deles dura muito mais, né? Felizmente, eu me esforcei bastante, então tinha vezes que eu pulava os níveis, né? Então, eu era muito esforçada. Primeiro porque eu também sou formada em letras, né? Então, assim, o meu tempo era dedicado ao estudo de línguas, no geral, né? Mas um curso, geralmente, de inglês completo, só para vocês terem uma noção, né? Do básico até um nível extremamente avançado, né? Que você já consegue pegar uma daquelas certificações que nós falamos na aula passada, é em torno de 5 a 6 anos, ok? Existem escolas que elas acabam prometendo, aprenda 6 meses, aprenda em 1 ano. Vocês vão me desculpar, mas você vai aprender alguma coisa, mas para adquirir um nível avançado na fala, né, no ouvir e compreender a língua, na escrita, na leitura, demora. Então, vai aí 5, 6 anos de investimento, sim? Todas essas funções, essas capacidades da linguagem, né, essas funções da linguagem, elas são muito importantes. Então, às vezes, a gente quer focar numa só. Professora, eu quero aprender inglês porque eu quero ir viajar. Né? Então, o meu foco é fala e pronúncia. Não me venha com redação para fazer, né? Mas, infelizmente, a língua, a gente tem que saber um pouco de tudo. Porque uma parte ajuda a outra, entendeu? Então, escrever ajuda a gente, por exemplo, na fala e pronúncia. Professora, mentira. Verdade, tô te falando, né? A mesma coisa que ouvir e compreender ajuda na leitura. Então, assim, todas essas partes, elas são um conjunto de coisas, né? Que nós temos que aprender para poder aprender o idioma. E uma vai ajudando a outra, né? E me falaram sobre pronúncia, como melhorar a pronúncia. Né? Vocês estão em casa, vocês estão provavelmente longe uns dos outros, né? Como turma, e a gente está nesse período ainda de isolamento. Então, eu trouxe aqui 2 coisas que eu uso, que eu usava muito no começo, né? E que eu uso agora, ainda, né?
Porque língua é uma coisa que você não pode parar. Tem que estar sempre utilizando depois que você começa a aprender, para você também não esquecer o que você aprendeu, né? Então, eu trouxe aqui duas coisas que eu costumava fazer muito, agora eu faço de uma maneira diferente, para poder me ajudar em pronúncia. Então, a primeira delas tem a ver com leitura. Então, aqui eu trouxe para vocês, eu acredito que temos, a maioria aqui das pessoas que estão assistindo a minha aula hoje são membros da igreja, né? Para aqueles que não são membros da igreja, nós temos, no site da igreja, tem muitos discursos em inglês, né? Que estão disponíveis, é gratuito o uso do site, e é muito legal, porque esses discursos, eles têm uma linguagem extremamente acessível, né? E você pode, então, pegar o texto, imprimir o texto, ou ler o texto, seja no seu tablet, seja no seu celular, e é muito legal isso, né? E esse é um trechinho de um discurso de uma das conferências gerais da igreja que eu peguei. Então, o que eu costumava fazer? O meu exercício era o seguinte. Então, eu pegava o discurso, ouvia ele em inglês. Felizmente, olha que legal no site, hein? Você tem o vídeo do discurso, do cara falando o discurso, né? Desculpa o meu nariz, como sempre a minha rinite. Nós temos, então, o texto embaixo, e você pode baixar só o áudio, se você quiser. Isso é muito legal para você ir ouvindo, né? E como que isso, então, ajuda na minha pronúncia? Da seguinte maneira. Quando você escuta a outra pessoa falando o idioma, né, que você está aprendendo, você, então, consegue, se você está vendo o vídeo dela, né, você consegue ver como ela movimenta a boca dela, né, como é que ela usa esse instrumento, né, para falar o idioma, e você está vendo, e você está ouvindo os sons, né, que aquela pessoa está usando, para que você possa, então, fazer literalmente uma imitação. Você tem que copiar e colar. Só imitar os sons que aquela pessoa está fazendo, né. Tem muitas pessoas, por exemplo, que elas têm muita facilidade com sons. Então, às vezes elas sabem a pronúncia, mas elas não sabem o que elas estão falando. E é por isso que a gente, voltando aqui, né? Todas essas funções aí têm que ser aprendidas simultaneamente quando a gente está aprendendo uma língua, para que você, então, possa ter o todo, né? Então, eu tirei aqui essa partezinha, são 3, 4 parágrafos, né? Do começo desse discurso que se chama Your Great Adventure. E então, assim, é o que eu costumava fazer. Colocava para escutar e eu lia junto em voz alta, ok? De uma maneira bem pausada. Então, é um exercício que ele leva um pouco de tempo e sua boca talvez vai ficar cansada, né? Porque tem muitos sons que a gente tem no português que não tem em inglês e vice-versa. Então, às vezes, a nossa boca não está acostumada, então, se articular bastante, às vezes fica cansado. Mas ele é eficaz para muitas coisas, né? Principalmente para ajudar na pronúncia. Ok? Então, se vocês pegarem, assim, uma vez por semana, né? Pegam um trechinho de um livro, de uma notícia de jornal, né? Que você tá ouvindo, dá para você, tipo, ouvir a pessoa falando, ler em voz alta junto com ela, vocês vão ver que vai ter uma diferença gigantesca. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês como eu fazia. Então, eu vou ler esse texto com vocês bem devagar, bem pausadamente, tentando fazer cada som de cada palavra. Ok? Se vocês tiverem dúvidas, solicitações, né, coisas que vocês querem aprender, que vocês querem ver, coloquem embaixo nos comentários, sim? Ah, sim, eu esqueci ainda de responder uma pergunta lá atrás. Me perguntaram aula passada se eu já tinha feito intercâmbio. E a minha resposta é sim. Eu fiz intercâmbio, eu não fiz intercâmbio de língua, eu fiz um intercâmbio universitário, então um semestre da faculdade que eu faria aqui no Brasil, eu fiz em outro país. E não, eu não fiz em um país de língua inglesa, eu fiz na Alemanha. Eu fiquei um semestre da faculdade, estudei numa universidade alemã lá, que tinha convênio com a minha universidade daqui. Então, meu curso era em alemão, naturalmente. Eu peguei uma disciplina em inglês, que era o meu dia para descansar um pouco o cérebro. Então, eu já sabia a língua quando eu fui, e eu fui já faz uns 4 anos que eu voltei. Né? Então, faz um pouco mais, faz 5 anos que eu fui para o intercâmbio. Então é isso, essa é a minha experiência no intercâmbio. E é por isso que eu falo, né? Quando você vai, já tem um nível de conhecimento maior, porque às vezes para a pessoa que sabe muito pouco pode ser muito frustrante. Havia muito isso dos missionários americanos que serviam missão na Alemanha, né? Que serviam na minha ala lá. E para eles era muito frustrante para eles, né? Então assim, eles estavam aprendendo, eles tinham eles estudavam o idioma em casa, eles tinham aprendido no centro de treinamento missionário, né, por um tempo, mas eles ficavam muito chateados, né, porque às vezes eles iam numa loja, ou eles iam dar uma lição,
Então, assim, aprende aqui mais no Brasil, se você quer realmente ir para fora. E daí você vai. Daí quando você for, você vai aprender, por exemplo, a diferença entre aprender lá e aqui é que lá você vai ter no dia a dia, né? Conversando com todo mundo. E eu já aviso, quando você vai para outro país fazer intercâmbio, os primeiros dias, assim, até as primeiras semanas, você pode até ficar com alguma dor de cabeça, assim, porque você não está acostumado a escutar o idioma, né? 24 horas por dia. Então, o seu cérebro está processando o idioma todo aquele tempo, pode ser bem cansativo. E dá uma vontade de falar português tão grande. Não sei se vocês já tiveram, né? Se alguns de vocês já tiveram oportunidade para fora e tudo mais. Mas dá uma vontade de falar português tão grande, você quer tanto falar a sua língua materna. Impressionante. Eu nunca tinha escutado tanta música brasileira na vida até ir para a Alemanha. Nunca fui tão brasileira, né? Mas bom, vamos voltar aqui para o nosso exercício. Então, essa é a parte do Your Great Adventure, que é um discurso do Elder Dieter F. Uchtdorf, of the Quorum of the 12 Apostles, do Quórum dos 12 Apóstolos. E ele começa da seguinte maneira. Então, a beloved children's fantasy novel written many years ago begins with the sentence, in a hole in the ground there lived a hobbit. The story of Bilbo Baggins is about a most normal and unremarkable hobbit who is presented with the most remarkable opportunity. The wonderful chance at adventure in the promise of a great reward. The problem is that most self-respecting hobbits want nothing to do with adventures. Their lives are all about comfort. They enjoy eating 6 meals a day when they can get them, and spend their days in their gardens, swapping tales with visitors, singing, playing musical instruments, and basking in the simple joys of life. Sorry. Ugh, nariz. However, when Bilbo is presented with the prospect of a grand adventure, something surges deep within his heart. He understands from the outset that the journey will be challenging, even dangerous. There is even a possibility he might not return. And yet, the call to adventure has reached deep into his heart. And so, this unremarkable hobbit leaves comfort behind and enters the path to a great adventure that will take him all the way to there and back again. Ok? Então, essa seria a minha primeira leitura. E como que eu faria as próximas, né? Então, se for uma questão só de pronúncia,
eu faria, então, uma leitura mais calma e eu iria dando uma acelerada, entendeu? Então, cada vez que eu fosse lendo, eu ia ler um pouquinho mais rápido. Então, por exemplo, eu li bem devagar, pontuei bem as palavras, e depois eu faria assim. A beloved children's fantasy novel, written many years ago, begins with the sentence, in a hole in the ground, there lived a hobbit. E assim eu ia fazendo. Então, eu lia várias vezes o mesmo trecho, em voz alta, ouvindo a pessoa falando, eu repetindo. É o que eu falei, é um exercício que exige tempo, mas é um exercício super bom, né? E com o passar da semana, você começa a ver muita diferença na sua fala. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma dica? O que vocês fazem para aprender, né? Coloca aí embaixo nos comentários, ok? E outra coisa que é legal trabalhar com texto, né? É que é o seguinte, o texto, ele tem muitas palavras novas. Então, além de você aprender novas palavras, você também, além de você aprender pronúncia, né, falando em voz alta, você também pode grifar as palavras que você não conhece, né? Eu tinha um caderninho daqueles pequenininhos, que ele era dedicado justamente ao vocabulário. Então, eu fazia como se fosse uma tabelinha. De um lado eu colocava as palavras em inglês, e do outro as palavras em português, né? Aí vão me falar, mas professora, muita gente fala que tradução não é bem assim que funciona, né? Muitos professores são contra. Então, eu sou contra quando você já tem níveis de intermediário para avançado, que daí é legal você ler a descrição da palavra no próprio idioma inglês para você entender o que ela significa, né? Tem um dicionário monolíngue que a gente chama, que é um dicionário inglês-inglês, né? Que a palavra está em inglês e a explicação da palavra está em inglês também. No caso, no nosso caso aqui do English Connect 2, né? É legal vocês terem essa tabelinha, porque é legal você poder consultar, você já tem uma ideia do que significa a palavra, né? E é legal porque tem palavras que, dependendo do contexto, elas têm mais de um significado. Então, assim, é legal vocês olharem no dicionário, porque o dicionário também ensina essa parte, ok? Outra coisa que eu faço muito é música, né? Eu adoro música. E tem músicas em inglês que são bem calmas, são músicas que vão ajudar vocês, então, a entenderem bem. Tem músicos com uma pronúncia maravilhosa. E uma das músicas que eu gosto muito é essa música do Nat King, na verdade não é do Nat King Cole, né? Mas ele é um dos cantores, ele é um cantor, né, antigo, mais antigo, por assim dizer. Muitos de vocês provavelmente conhecem essa música do Charlie Chaplin, né? Lembram dele? Comediante, filme mudo, preto e branco, que tinha o bigodinho e o chapéu, né? E essa música, então, se chama Smile, que é sorria, né? E essa música, ela é muito fofa. Adoro essa música e é muito legal porque ele canta de uma forma bem devagar. Então, você consegue seguir a música, né? Bem pausadamente. E qual é o exercício da música, então? Então, eu escutava a música, cantava junto com a música. E o exercício final que eu fazia era cantar a música sem o cantor. Fazer um karaokezão, assim. Por quê? Porque daí eu ia verificar se eu ia me ouvir, né? Sem ouvir o cantor, eu ia me ouvir. E essa experiência faz, então, você ficar mais consciente sobre a sua pronúncia, né? Então, essa música, vocês podem ver que ela é bem curta, e o Nat King Cole, ele tem uma pronúncia maravilhosa, né? E ele fala as palavras bem pausadamente, sim? Tem no YouTube, se vocês quiserem colocar. Tem também essa música no Spotify, para quem tem, né? O aplicativo. Então, é bem legal e recomendo vocês fazerem esse exercício, tá bom? E daí vocês cantam bem devagar, pontuando cada uma das palavras, sim? Veio aqui uma pergunta interessante, ó, falando, professora, eu costumo escrever as frases em inglês com a tradução em português. Nesse caso, dificulta o aprendizado? A forma mais indicada é estudar textos todo em inglês, com significado? Essa é uma excelente pergunta, né? Então, pelo que eu entendi, é o seguinte. Então, você tem a frase em português e você trabalha com ela em inglês, né? Então, assim,
estudar textos, isso pode, assim, dificultar um pouco, porque tradução é, assim, uma coisa é você traduzir uma única palavra, né? Mas tradução de texto, tradução literária, ela exige outras coisas. E, às vezes, é como quando você... Se você aprende a dirigir um carro, por exemplo, com seus pais, com alguém da família, né? Sem um instrutor, o que acontece? Você acaba dirigindo o carro, né? E você acaba adquirindo, às vezes, algumas manias. Manias que não são boas para quando você vai fazer, por exemplo, a prova para tirar a carteira de motorista, né? E a mesma coisa com tradução. Tradução, ela é uma arte, praticamente, né? Porque você tem que fazer uma correlação entre os idiomas. E, às vezes, não é possível. Então, uma coisa é você pegar um único termo e fazer aquela tabelinha que eu falei. Isso ajuda muito. Mas fazer tradução de textos, né, ou de sentenças, exige um pouco mais de conhecimento do idioma. Então, o que eu falaria para você é assim, faz essa lista de palavras, né, e trabalha assim com textos todos em inglês, textos originais, que é o que a gente chama, né, que são esses textos que eles não foram controlados para serem usados num livro didático, né, de ensino de inglês, eles são muito bons, porque eles não estão lá para servir você, né, eles estão lá literalmente para tirar você da sua zona de conforto, para te levar para um outro nível, sim. E escrever em idioma é prática. Então, assim, você leu muito, se você quiser começar a escrever, você pode. Mas tenta escrever com as palavras que você já conhece, sem fazer a tradução. Sim? Então, essa seria a minha dica, ok? Mas é claro que tem vários métodos para você aprender. E se esse método funciona para você, continua. Sim? Ok? Então, vamos lá. Eu confesso que eu estava preparada para cantar a música, mas eu não sou a melhor cantora do mundo, né? Então, eu morro de vergonha. E como vocês podem ver, meu nariz não está me ajudando muito hoje, para variar bem pouquinho. Eu fico nervosa, parece que meu nariz resolve coçar. Ok. Então, essa é a música que eu queria apresentar para vocês hoje, e como eu estudo, faço essa parte de pronúncia. Então, da aula passada, né, a gente estava vendo a Lesson 8, at home, e a gente viu algumas preposiçõezinhas novas aí, né? Com os usos. Então, essa é a nossa conversation da semana passada. Eu vou ler com vocês mais uma vez, e depois eu vou falar um pouquinho sobre as preposições. Ok? Então, vamos lá. A nossa conversation tem o A e B. E eu vou ler ela mais rápido, que como a gente já viu semana passada, né? É o seguinte. A. Where do you live? I live on 231 Baker Street. Do you know that area? It's in a lively part of Jackson. Oh yeah. Do you like living there? Not really. My house is small and there's a lot of traffic. It's pretty noisy and not very safe. That's too bad. I live on 1612 Orange Grove Road. It's in a historic part of Gulfport. Oh yeah. How do you like it? I love it. The neighborhood is quiet and the houses are old and beautiful. That sounds nice. I'd like to move to a place like that someday. Sim? Então, deu uma refrescada na memória de vocês? Dá para lembrar um pouquinho, né? Então, aqui, a nossa aula da semana passada falava um pouco sobre isso, né? Então, onde que você mora, dava os adjetivos pra gente, né? Então, esse é o seguinte. Where do you live? Onde você mora? I live on. Então, lembra, toda vez que a gente quer falar sobre a nossa rua, a avenida onde a gente mora, né, aqui, street or avenue, sim, a gente vai usar o on. Então, nós vamos ter o on, nós vamos ter um número, né, um name e um street e avenue. É claro que você não precisa necessariamente falar os números da sua casa, ok? Pode falar, I live on Baker Street. I live on Park Avenue. I live on Orange Grove Road, como tá dizendo aqui. Ok? I live on Pineapple Avenue. Você não precisa dar o seu número, ok? Você pode falar só on e depois a sua rua e a sua avenida.
Ok. E depois, do you know that area? Você conhece essa área, essa região? Sim? Eu, por exemplo, I live on Francisco Morato Avenue. Do you know that area? Vocês conhecem essa área aqui em São Paulo? Para quem já veio aqui para São Paulo, que é membro da igreja, já veio aqui no Templo de São Paulo, eu moro literalmente atravessando a rua. Sim. É bem pertinho. Então, vamos continuar. Do you like living there? Lembra que eu comentei também sobre o there do inglês, né? Então, nós temos em inglês there e here, que se escreve H-E-R-E. Qual a diferença? Em português, a gente tem o aqui, ali e aí, né? Então, o aí, o referencial está no outro, né? Então, por exemplo, eu estou conversando aqui com vocês e eu quero saber como é que está o tempo onde vocês moram, né? Eu falo, como é que está o tempo aí, né? Aí onde vocês estão. Então, em inglês, o there, ele serve tanto como aí, como lá, sim? Então, a gente tem que tomar cuidado também. E o here serve para aqui, para onde nós estamos, não referencial é na gente, sim? Então, aqui, here, e o there, lá ou aí. Not really. Então, lembra que eu falei, quando a gente não gosta muito em inglês, a gente pode falar, do you like living there? Você pode responder, I don't like living there. Ou você pode falar, não, nem um pouco, né? Not really. Não de verdade, não realmente, né? Não muito, né? Não muito. Not really. My house is small and there's a lot of traffic. It's pretty noisy and not very safe. Aqui nós temos vários adjetivos que nós vimos semana passada. Então, nós temos small, que é pequeno, né? Que é o contrário de big. Nós temos noisy, que é barulhento, muito barulho, né? E o contrário de noise é quiet. E nós temos not very safe, né? Que o contrário é somente safe, que é seguro. Sim? Ok. E daí ele responde, that's too bad. Isso é muito ruim. I live on 1612 Orange Grove Road. E aqui nós temos a questão do número, né? Me perguntaram, por exemplo, e se fosse 1600, né? 1600. Aí a gente pode falar 1600. 1600. É como se eu estivesse fazendo 16 vezes 100, né? Que dá 1600, por exemplo. Mais ou menos essa ligação, 1600. Mas quando você tem dois números, né? Por exemplo, 16 e 12, você fala os dois independentes. Então, 1612 Orange Grove Road. Ok? Is in a historic part of Gulfport. É numa parte, então, histórica. Historic. Sim? Gulfport. Oh, yeah. How do you like it? Essa frase em português, se a gente fizer a tradução, como eu havia falado, é estranha, né? Então, como você gosta? Geralmente, como a gente pensa em português, a maneira de, né? Então, por exemplo, como você gosta do seu sorvete? Eu gosto do meu sorvete com bastante cobertura. Né? A gente fala como. Como você gosta da sua carne? Eu gosto da minha carne mais vermelhinha, né? Então, pra gente é muito estranho você falar como que você gosta de morar aí, né? Geralmente pode ser até irônico que a gente usa, né? Como que você gosta de morar lá, né? Tipo, Mas em inglês eles falam mais no sentido assim, tipo, você gosta de morar em tal lugar? Eles geralmente perguntam, how do you like it? Sim? E daí a pessoa fala, I love it, né? Eu amo. I love it. The neighborhood is quiet and the houses are old and beautiful. Então, neighborhood é a vizinhança, o bairro, né? Neighborhood. Se eu quero falar só do meu vizinho, eu tiro esse hood aqui. Eu falo neighbor. Ok, neighbor. Às vezes, inglês americano e inglês britânico, eles têm algumas diferenças, né? E uma delas, por exemplo, é na escrita. Então, por exemplo, em inglês britânico, eu teria um U depois desse O aqui. Então, às vezes, quando vocês vão ler, vocês podem encontrar spelling, né?
encontrar palavras que têm diferentes letras às vezes, ou uma letrinha U a mais, porque esse é inglês britânico, ok? Então, por exemplo, tem a palavra color, de cor, né? Deixa eu ver se consigo colocá ela aqui para vocês, né? Então, tem, por exemplo, a palavra color. Esse seria no americano, né? Color. E esse seria no britânico, tá vendo? Um sem U e o outro com U, ok? Só para que vocês fiquem atentos. Ok, então vamos voltar lá. É isso que eu queria. O que a gente tem? Neighborhood is, e daí a gente vem os adjetivos. Então, a vizinhança, o bairro, né? Is quiet. Então, ele é silencioso, calmo, né? E as casas and the houses are old and beautiful. Então, são velhas e belas, sim? Professora, e se eu não morar numa casa? Se eu morar num apartamento, sim? Você pode falar flat, né? F-L-A-T, flat. Ou você pode falar apartment também. Existe essa palavra, tá bom? Apartment or flat. Ok? E tem vários tipos de casa também, né? Tem aquelas casas que é grudadinha, tem aquela casa que é meio grudada, meio junto com a outra. Se vocês quiserem, semana que vem eu trago mais sobre esse tipo de casa, né? Detached e coisas assim. Mas você pode, para geral, você pode falar house e apartment. Ok? You be, that sounds nice. I'd like to move to a place like that someday, né? That sounds nice. Tipo, nossa, soa maravilhoso, né? Soa muito bom. Eu gostaria, né? Esse I'd like. Now, I would like to move to a place like that someday. Eu gostaria de me mudar, lembra? De move. Não é só mover, mas também mudar, né? Para um lugar como esse, algum dia. Someday. Ok? Como eu falei para vocês, o meu lugar favorito, eu ia falar I'd like to move to a place, to a quiet and beautiful place. Sim? Vocês entenderam o que eu falei? Vou repetir. I'd like to move to a quiet, beautiful place someday. Sim? Onde eu moro é bem noisy. Bem noisy. E eu gosto de quiet. Meus ouvidos gostam de quiet. E vocês? Eu quero que vocês coloquem aí embaixo. Faz uma frase para mim, né? Onde que vocês moram? É quiet? É noisy? É beautiful? É ugly? É old? É new? É historic? Sim? Coloca embaixo nos comentários para mim. Então, aqui, nós temos o in e o on. Cadê uma? Certinho. Então, em inglês, temos muitas... Volte. Desculpa. Nós temos o in e o on. E quando que a gente usa cada um deles, né? Então, aqui eu fiz uma listinha com os usos que vocês... para que vocês possam já ter uma ideia, né? Então, in, a gente usa em partes do dia. Então, por exemplo, de manhã. De manhã, em inglês, eu falo in the morning. E de tarde, eu falo in the afternoon. E de noite, eu falo in the evening. Pode falar, professora, e night? Night não é noite também, né? Night mas night é bem noite mesmo, assim, tipo, bem madrugada, sabe? E daí não é nem o in e nem o on, é at. Eu falo at night, ok? É at. At night. Então, se eu quero falar de partes do dia como morning, afternoon e evening, eu uso in. Para meses, eu quero falar só o mês. Eu falo in October, in December, in November, in August, ok? Mesmo vale para os anos, eu quero falar só o ano, ok? Eu falo in 1997, 1997. De novo, a mesma regrinha para os números, né? Então, se eu tenho dois pares, né, de números, cada um deles, e não tem 00 aqui do outro lado, a gente geralmente fala 1997. Eu leio de 2 em 2, ok? Seasons, então estações do ano, né? Também eu uso in. Então, in spring, in winter,
in summer. Ok? E claro, para séculos. Então, in the 19th century. Então, no século XIX. In the 21st century. Então, no século 21, que é o nosso, sim? The 21st century. Ok? Então, essas são os principais usos do in. Mas tem outros, mas esses são os principais, é o que vocês precisam saber no momento. Ok? Então, sem pânico. Depois nós temos o on. Então, para o on, nós usamos no dia de semana, né? Então, por exemplo, de segunda-feira, on Monday, né? De terça-feira, on Tuesday, e assim por diante, ok? Vocês lembram dos dias da semana? Então, é Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday. Muito bom. Ok, então vamos continuar aqui. Depois nós temos dias específicos de um mês. Então lembra, se eu falo só o mês sozinho, é o in. Mas se eu falo o mês com um dia, né? Eu tenho que usar o on. Então, por exemplo, on March 22nd. Ok? Então, em inglês, né, a gente vai usar 21st, 22nd. Aí, se for 23, 23rd, tem um RD do ladinho. E os outros vão com TH. Ok? Por quê? Porque eles fazem, é como se eles estivessem dizendo, no 22º dia de março, né? A gente não fala assim, a gente fala dia 22, mas em inglês eles falam no 22º, por isso que tem esse 22nd. Ok? E não é 22, 22nd. Na linguagem coloquial do dia a dia, alguns até falam March 22, March 23, mas o corretinho é sempre falar assim, March 22nd, March 23rd, ok? Então, dias com rotina definida, como assim? Então, por exemplo, se você faz uma atividade no mesmo dia da semana, você também usa on para aquele dia. Então, on Fridays, então, às sextas-feiras, né? I go to the supermarket. Eu vou ao mercado, ok? Então, se tem um dia da semana que você faz uma atividade específica, você pode até usar dois. Por exemplo, on Mondays and Wednesdays, I go to the gym. Então, on Monday and Wednesdays, I go to the gym. Então, de segundas e quartas eu vou para academia, gym. Ok? Para datas especiais também, datas comemorativas, como por exemplo, on my birthday, on my wedding day, on Christmas. Ok? Também é on, a gente não fala in Christmas, a gente fala on Christmas. Sim, então, birthday, aniversário, wedding day é o dia do casamento e Christmas é o Natal, né? Depois nós temos dentro de um transporte público, também é on. Mas, professora, eu não estou dentro do transporte, né? Não seria in, né? Aí você pode falar, se eu quero falar, eu estou dentro do ônibus, né? Pode falar, I am inside of the bus. Mas o mais correto seria I'm on the bus, ok? E por que isso? Bom, imagino eu, né? Que é porque você está num meio de transporte que é uma superfície, e você está em cima da superfície, e essa superfície é que se locomove, entendeu? Então, é por isso que você está on the bus. O bus é uma superfície que se locomove e você está dentro dela, né? Você está em cima dessa superfície, ok? Então, on the bus, on the train, on subway, on the subway, ok? Mas se você quer falar dentro, inside the bus, ok? Inside the train, inside the subway. Onde você também usa para falar dos andares, né? Qual andar você mora? E andar em inglês é floor, F-L-O-O-R, R, né? R, sorry. F-L-O-O-R. Floor. Floor também pode ser chão, tá bom? Então, quando você quer sentar no chão, você pode também chamar de floor, mas também pode ser andares de um prédio. Então, on the 8th floor, on the 10th floor, e assim por diante, ok? Também com o THzinho.
também com ND, também com ST, ok? A gente também usa isso em português, na verdade, né? Nesse, pelo menos é parecido. A gente fala no 8º andar, no 9º andar, e assim por diante, sim? Então, quando temos a posição de algo sobre uma superfície. On, como por exemplo a frase mais famosa do inglês, né? The book is on the table, né? Porque o livro está sobre uma superfície. On the table, ok? E também para endereços, como a gente viu antes. Então, I live on 1845 on Park Avenue. Ok? Bom, então, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? É isso que eu tinha então planejado para vocês hoje, né? Eu sei que passou rápido, né? Senti que passou super rápido. Então, só para a gente fazer um wrap-up aí, para a gente ver tudo que foi falado, eu falei um pouco sobre a questão de, sim, é possível adquirir conhecimento de níveis avançados em inglês no Brasil. Eu fiz isso, né? Assim como muitas pessoas fazem. Nós temos excelentes escolas, né? Inglês é um investimento para a vida. Hoje nós temos, por exemplo, cursos à distância em sites assim, de universidades top de linha, que são muito baratos. E eles são em inglês. Então é legal saber a língua, né? Abre muitas portas. Então, assim, é um investimento que vale a pena. É um investimento de longa data, como eu falei, um curso decente, né? Leva de 5 a 6 anos para você completar o curso. Então, é um investimento grande, leva tempo, mas vale super a pena, sim? Tem a questão do intercâmbio, como eu falei, eu fiz intercâmbio na Alemanha, não fiz em um país de língua inglesa. Mas a questão do intercâmbio já vai quando você tem um pouco mais de nível de conhecimento, que você vai aproveitar mais, vai ficar mais feliz. Que você vai chegar, nossa, consegui falar, né? É mais gostoso do que você chegar e falar frustrado, falar, nossa, não entendi nada. Ok? E daí eu falei um pouco sobre como eu fazia para aprender pronúncia, né? Ainda mais sozinha, fora da sala de aula, dos colegas, né? E era exatamente isso, eu pegava trechos de discursos, de jornais, de notícias, né? Eu escutava, eu repetia, eu lia em voz alta, e eu ia aumentando a frequência. Então, eu lia numa certa velocidade, depois eu ia aumentando essa velocidade, né? Para ganhar fluência. Fluidez tem a ver com velocidade, tá bom? Tem a ver com isso, de você, né, conseguir falar sem muita interrupção, né? Sem ficar, tipo, sem buscando a palavrinha lá, né? E quando você faz o exercício da leitura, você está treinando o seu cérebro a fazer esse exercício, entendeu? Começa mais devagar e você vai indo cada vez mais rápido. Depois tem a música do Nat King Cole, Smile. Eu quero que, então, essa é a sua lição de casa da semana, hein? Escutem essa música, cantem a música, bem devagar, ok? E vocês vão ver que a pronúncia dele é maravilhosa, vai ajudar bastante vocês. E depois nós tivemos a lesson 8, falamos um pouco sobre o living, sobre os adjetivos, damos uma recapitulada, e por fim os usos do in e do on. Sim? Então era isso por hoje. Dúvidas e comentários, sugestões, estou sempre muito aberta a sugestões. O que vocês querem aprender para a próxima aula? Né? Na próxima aula nós vamos continuar com a lição 9 do livro. Então quero desejar a todos uma excelente semana, né? Se cuidem, se protejam, fiquem bem, né? E um grande beijo a vocês. E nós nos vemos, então, semana que vem. Tchau!